Tem várias coisas que eu gostaria de falar aqui, mas vou resumir muito o que eu vou falar. Eu quero destacar das notícias do dia, né, por exemplo, guerra Palestina, Israel-Palestina, a situação aqui no Brasil, muitas coisas, né, considerando as manchetes de hoje. Mas, fique tranquilo, não vou fazer um vídeo longo. Eu quero destacar a seguinte notícia e fazer um comentário sobre ela, certo? Aqui no UOL, uma reportagem de Gabriela Vinhal, do UOL em Brasília. Homem armado que ameaçou jovem negro é investigador da polícia de São Paulo, ok? Bom, para entender a situação, é o seguinte, passou nas redes sociais principalmente, está aqui no UOL, o seguinte: um jovem negro perseguido por um homem armado, esse jovem negro, pelo que aparenta na imagem, não estava fazendo absolutamente nada contra esse homem, e esse homem, ele é um investigador da polícia de São Paulo. Mas a história não para por aí. Sabe o que é mais grave? Primeiro, você tem um caso desse homem investigador com uma arma apontada para o jovem negro, e a mulher dele, desesperada, a mulher desse rapaz, fica na frente para protegê-lo, e tem os filhos também do lado, certo? A mulher fica na frente para protegê-lo, e esse homem seguindo o jovem, ameaçando com a arma na mão. E, como eu falei, a história não para por aí. Sabe o que é mais grave? É que nesse exato momento que esse homem ameaçava o jovem com uma arma, tinha uma policial de braços cruzados, assim, literalmente de braços cruzados, não fez absolutamente nada. Aliás, sabe o que ela fez? Quando o rapaz que estava sendo perseguido, agoniado, querendo se livrar da situação, quando o rapaz chegou para essa policial, ela simplesmente deu um chute nele, ameaçou, deu um chute nele, dizendo que era para ele que, se quisesse, procurasse o 190. Então, essa policial, ela fez exatamente esse tipo de coisa. Então, tudo foi filmado. O rapaz que estava filmando, acho que um cinegrafista, um rapaz que estava filmando, um jornalista, na verdade, ele chegou para a policial e perguntou por que é que ela fez aquilo, por que é que ela não protegeu o rapaz, por que é que ela não fez nada a não ser exatamente tentar agredir o rapaz também, não é? Por que é que ela não fez? Aí ela achou muito ruim a situação e começou a falar grosso com o rapaz, o jornalista, e disse que se ele continuasse iria prendê-lo, e que ela estava como dizer assim, não estava a trabalho naquele momento, tá? Não estava a trabalho naquele momento, e que, se quisesse, ligasse para 190 para resolver a situação, chamar uma viatura, coisa desse tipo. Então, veja só a situação, né? Veja só a situação, como ela aparece. Para você entender melhor sobre isso, a gente vai continuar fazendo comentário, mas veja só a notícia. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo disse que identificou o homem que foi flagrado apontando uma arma para um adolescente. Eu falei, um adolescente negro, no bairro do Carandiru, zona norte da capital paulista, no último domingo, dia 12. Segundo a pasta, ele é um investigador da Polícia Civil, está sendo investigado pela Corregedoria da Corporação. O que aconteceu de fato? Imagens divulgadas pela Ponte Jornalismo mostram um homem armado ameaçando um jovem negro em frente à estação do metrô Carandiru. Uma policial militar presenciou a cena, mas se recusou a ajudar. A Secretaria de Segurança Pública afirmou que, após o vídeo viralizar, instaurou um inquérito policial e identificou o agente policial como autor da ameaça. Não informou, porém, o nome dele, nem em qual delegacia trabalha. A corregedoria foi então acionada e apura o caso.
O UOL apurou que o policial civil é Paulo Yun Bae-kun, o nome é coreano, não é isso? A ouvidoria das polícias informou que vai sugerir, olha a palavra, vai sugerir à Corregedoria da Polícia Civil o imediato afastamento do senhor Paulo de suas atividades policiais, bem como providências para que o mesmo seja desarmado como medida de proteção do mesmo e da sociedade. A secretaria disse ainda que a policial militar, que também aparece nas imagens, foi identificada, ela está afastada dos serviços operacionais até a conclusão do inquérito militar. A atitude dos policiais, né, desse policial investigador e da policial, que em vez de atender o jovem, protegê-lo, ela tentou também agredi-lo, é considerada grave, a atitude é considerada grave dos policiais, uma vez que não condiz com os procedimentos operacionais e preceitos fundamentais da instituição. Todo policial militar deve agir prontamente sempre que presenciar um crime, estando ou não em serviço. Trecho da nota da Secretaria de Segurança Pública. Entenda o caso. As imagens mostram que o homem é impedido de atirar pela esposa, que entra na frente da arma. Duas crianças que estavam com o casal parecem assustadas e veem toda a cena. A pessoa que grava as imagens se aproxima de um policial militar que está de braços cruzados e avisa que o homem está armado. Ela faz um sinal de telefone com as mãos e diz 190, liga 190. O jovem negro, que também vai até a policial para pedir ajuda, ela dá um chute para afastar o rapaz. Em seguida, a pessoa aparece e afasta o jovem, quer dizer, uma pessoa aparece e afasta o jovem do homem armado. O rapaz sai correndo. A pessoa que grava o vídeo volta a questionar a policial e eles discutem. Ele se identifica como profissional da imprensa e ela ameaça prendê-lo. Se o senhor falar comigo desse jeito, eu vou te prender, entendeu? Eu estou de folga. O procedimento é ligar para 190 e pedir viatura. Bom, entendeu o caso? Agora vamos às questões, aos questionamentos, ao comentário. A primeira coisa que é uma cena de grande indignação para quem tem um menor senso de humanidade. Se você não tem sensibilidade para isso, aí é outra história. Se você acha natural essa reação dos policiais, do investigador que tentou agredir, né, queria atirar, inclusive um rapaz, e da policial que assistiu tudo de braços cruzados, e quando o rapaz foi pedir ajuda, ela tentou agredi-lo, né? Então, se você acha que isso é normal, então certamente você perdeu tudo que é humanidade, ok? Isso é um ponto. A cena é de gerar indignação. Outra questão que eu levanto é a seguinte: olha só, será que se esse rapaz que estava sendo agredido, ameaçado, com o cara com a arma na mão, ameaçando matá-lo, se esse rapaz fosse branco, o que você acha que aconteceria? Talvez, se fosse pobre, mesmo branco pobre, talvez também acontecesse a mesma coisa. Mas nem tanto, porque sempre que se trata de relação, de ações contra pessoas negras, então a gente vê que a balança pesa diferente. Que a justiça, ela tem um lado, né? E a justiça, e a polícia tem um lado, né? E que nem sempre é o lado do mais fraco. Nem sempre, certo? Nem sempre. Então, se fosse um jovem branco, talvez não tivesse a coisa, não acontecesse desse jeito. Isso, e se fosse um jovem branco pobre? Agora, se fosse um jovenzinho branco de classe média, né, de boa pinta, você acha que, primeiro, que o policial iria fazer isso com ele? Digamos que sim. Digamos que poderia fazer também.
dada a situação, o contexto. Mas você acha que a policial que estava de braços cruzados nessa situação ficaria de braços cruzados quando o jovem, se fosse um jovem branco de classe média ou riquinho, chegasse para ela? Você acha que ela faria o quê? Né? Você acha que ela faria o quê? Eu respondo considerando o contexto, a sociedade que tem uma estrutura socioeconômica muito injusta. Eu digo claramente, sem sombra de dúvida, que se fosse um jovem branco, a situação seria diferente, o jovem seria protegido. E principalmente se fosse um jovem de classe média, bem vestido, certo, de boa pinta, jamais o policial iria apontar a arma para ele, porque sabia com quem estaria mexendo, certo? Jamais. E muito menos a policial ficaria naquela situação. No mínimo, ela mesma chamaria algum reforço, mesmo estando de folga. Até porque cabe à polícia, mesmo estando de folga, numa situação desse tipo, ela tem que fazer alguma coisa, principalmente proteger a vida, porque o papel do Estado é dar segurança, é garantir segurança ao cidadão, seja ele quem for. O papel da polícia não é agredir ninguém, nunca foi. O papel da polícia, seja militar, civil, diabo 4, não é agredir ninguém, certo? E muito menos uma situação dessa. O papel de todo policial é fazer o possível para proteger a vida dos cidadãos. Cidadãos brancos, cidadãos negros, amarelos, seja quem for, cidadãos. E isso não aconteceu. Portanto, isso é o reflexo, a demonstração clara de uma sociedade extremamente injusta, extremamente doente, extremamente má, que que as pessoas naturalizaram situações desse tipo. Por exemplo, se você vê uma situação dessa, assiste isso e acha que não tem nada a ver com você, que isso é absolutamente normal, vai até arrumar uma desculpa. Quem sabe ele estava roubando, quem sabe ele estava tentando roubar esse jovem, você não sabe o que aconteceu por trás. Sempre teria uma justificativa contra o jovem negro, porque isso é a demonstração de uma sociedade construída na base da injustiça, da violência, da desigualdade, do racismo. Isso é exatamente o que acontece. E sabe o que vai acontecer com esse policial? Eu já adianto. Sabe o que vai acontecer com esse policial e com essa policial? Absolutamente nada. Não vai acontecer nada a não ser um ensaio de alguma investigação e que a sociedade vai ficar sabendo o que aconteceu de fato, porque tudo vai girar em investigações de forma sigilosas e, claro, protegendo a corporação policial. É isso que vai acontecer. Não vai acontecer nada contra esse policial que deveria ser afastado, expulso da polícia, como também essa má policial que não protegeu o jovem negro. E olha, eu digo mais, o crime que esses dois policiais, o investigador e a policial cometeram, o crime que eles cometeram é mais grave ainda, porque primeiro que não protegeu o cidadão comum, vendo exatamente que um estava sendo ameaçado, não protegeu, não é? Depois, a situação tinha a mulher e crianças do lado, as filhas do casal, que o jovem estava sendo perseguido, ok? Então vemos exatamente uma situação gravíssima, porque você, além de a policial, por exemplo, não protegeu o jovem negro, ele estava a ponto de ser assassinado, podia até ter acontecido alguma coisa ali, desse tipo, ela não o protegeu, e ainda por cima você tem uma situação de violência também psicológica muito forte,
com crianças que fazia, com certeza, aí, pelo que coloca na reportagem, as crianças eram familiares desse jovem. Então, houve também uma violência psicológica muito grande, uma violência estrutural, cuja sociedade se baseia apenas na defesa de quem tem grana, na defesa dos ricos, ok? Então, a polícia, nesse caso, o Estado, cometeu um grave erro, os policiais cometeram crimes e precisam ser investigados e punidos com a severidade e com o rigor da lei. Não uma lei que protege somente o branco, somente a elite. Não, a lei é para todos, pelo menos teoricamente. Eu sei que na prática ela não é para todos, não é? Então, por exemplo, enquanto você teve o Bolsonaro, que ali de todos os crimes, dos vários crimes que cometeu, um deles foi exatamente de trânsito, que tinha mais de um milhão de multas contra ele, enquanto o Bolsonaro foi, digamos assim, anistiado dessa multa, né? Então você tem aí um jovem negro que é perseguido, diante das câmeras, todo mundo vendo, inclusive uma policial vendo, assistindo tudo, e se nega a proteger o jovem. Tá? Não interessa se ele tinha cometido algum crime, que pelo que consta aí, é um crime de racismo. Não se fala na reportagem se esse jovem tinha feito alguma coisa, se é suspeito de alguma coisa, nada disso. Pelo que consta, é um crime de racismo, de violência policial e violência do Estado contra um cidadão negro. Essa é a questão, certo? Então, dê a sua opinião sobre isso, ok? Inscreva-se no nosso canal, dê um like e ative o sininho para receber nossas novidades. Eu sou o professor João Nunes, professor Nunes. Este é o seu canal, Professor Nunes.jns. Se você se interessa por sociologia, política, atualidade, cinema e literatura e muito mais coisas do nosso cotidiano e por humanidade, então esse é o seu canal, ok? Esse é o seu canal. Então dê um like, inscreva-se e divulgue o nosso canal. Compartilhe o nosso canal para seus amigos, para quem você tiver acesso, ok? É isso aí e até o nosso próximo vídeo.